Eu já queria te convidar a abrir em Ezequiel, capítulo 23. A gente vai fazer uma breve leitura ali. E esse é um texto, assim, muito curioso. Sabe aqueles textos da Bíblia que você já leu, assim, talvez várias e várias vezes e nunca te chamou a atenção? E aí, do nada, você vai ler e uma palavra só te chama a atenção e aí você começa a se aprofundar um pouco mais no texto e você começa a descobrir ali revelações gloriosas do Senhor para a sua vida. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu estava em casa fazendo um devocional de madrugada, não tenho o costume de fazer devocional de madrugada, né? Fazer a leitura bíblica ali, orar é uma coisa, mas devocional de madrugada é pedir para dormir no meio do devocional. Mas naquele dia o Senhor estava me incomodando a fazer isso de madrugada. E eu lembro que quando eu estava lendo esse texto, que eu parei em Ezequiel 23, eu falei, cara, o que é isso aqui que Deus está falando nesse lugar? O que Deus está falando nesse texto aqui? Como que isso nunca me chamou a atenção? E eu queria compartilhar um pouco do que Deus ministrou comigo naquela madrugada, ao seu coração também. E para isso eu queria começar fazendo uma pergunta talvez que soe estranha. Quem aqui já assistiu o filme O Show de Truman com Jim Carrey? Faz assim com a mão. Galera mais velha em peso. Eu te entendo, tamo junto. É um filme que vai fazer aí quase 30 anos, né? Tem aproximadamente 30 anos. Mas é um clássico e um filme assim, ó, muito incrível. E para você que não conhece a história do filme, Jim Carrey ele é criado dentro de uma cidade e ele vive uma vida completamente normal. Só que um dia ele começa a achar estranho, porque a sua esposa pega uma caixa de cereal para entregar para ele e ela começa a falar como se estivesse fazendo uma propaganda daquela caixa de cereal. E ali ele começa a ter aquele start de, opa, tem alguma coisa de errado. E aos poucos ele vai descobrindo que ele está vivendo em um mundo que, na verdade, ele é a estrela principal e que o que ele está vivendo, na verdade, é um reality show. Colocaram ele em uma cidade completamente falsa, com pessoas atuando naquele lugar, eram todos atores, e ele começa a descobrir que a vida dele era uma completa farsa e que não passava de um show de televisão. A lua, que ele achava que era a lua, era onde o pessoal ficava controlando a vida dele, era onde a diretoria ficava, né, ali no seu gabinete, controlando a vida dele em tudo que ele vai fazer. E ali, a partir daquele momento, ele passa a ter uma corrida para se soltar daquele lugar, para poder sair daquela vida falsa e realmente viver uma vida que seja as escolhas dele, que ele possa viver uma vida verdadeira a partir daquele momento e não apenas uma encenação. E aí a tua pergunta agora talvez seja, o que tudo isso tem a ver com Ezequiel 23? Porque Ezequiel 23 ele vai trazer uma realidade muito parecida para a gente. Ezequiel 23 vai nos trazer um choque de realidade de que talvez nós estamos vivendo uma vida onde nós acreditamos que seja uma vida de adoração, mas talvez de fato o nosso coração não está centralizado naquilo que Deus realmente quer para a gente, e talvez a gente esteja vivendo uma vida de adoração falsificada, podemos dizer assim, uma vida de adoração que não agrada ao Senhor e que está distante de um padrão de adoração que é o que Deus deseja para nós. Então, Ezequiel 23 vai trazer esse choque de realidade para a gente, vai nos fazer refletir o que nós estamos de fato fazendo com a nossa vida. Então, por isso, lá em Ezequiel 23, a partir do versículo 1 ao 4, vai dizer assim, esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, existem duas mulheres, filhas da mesma mãe, elas se tornaram prostitutas no Egito, foram acariciados, seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá, e a sua irmã Olibá. Elas eram minhas, e deram luz a filhos e filhas. Olá é Samaria, e Olibá é Jerusalém. E para você que talvez não saiba disso, todas as vezes que a Bíblia fala que uma nação se prostituiu, ou uma nação se corrompeu em prostituição, Deus está falando nitidamente que aquela nação se entregou à idolatria, ou seja, abandonaram a adoração ao Deus verdadeiro para se entregar a outros deuses, a culturas pagãs e fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E é nesse cenário que a gente encontra Ezequiel 23, porque o Senhor vai trazer essa mesma ilustração, agora tanto para Samaria quanto para Jerusalém. Só que lembra que eu falei para você que tem texto que a gente vai lendo ali, e a gente lê, é o Senhor repreendendo mais uma vez Jerusalém e Samaria por estar se prostituindo, ou por estarem em idolatria. Então a gente acaba passando meio que batido.
Só que quando eu me deparei com o nome Olá e Olibá, aquilo me chamou muita atenção. E eu vou compartilhar aqui agora para vocês. Eu tenho um vício bíblico. Quando eu estou lendo a Bíblia, que eu vejo o nome, eu preciso necessariamente buscar ali a sua tradução, o seu significado, o que aquilo realmente significa, o que aquele nome traz para a gente. E foi justamente isso que me chamou muita atenção, porque Deus ele vai usar aqui 2 termos muito específicos para descrever tanto Samaria quanto Jerusalém. Então ele vai chamar a primeira, que é Samaria, de Olá. E aí eu fui pesquisar o que significa Olá, e eu descobri que a tradução significa a tenda dela ou a minha própria tenda. E aí quando a gente entende que Deus está falando, olha Samaria, você é Olá, ou seja, você é a sua própria tenda, Ele está trazendo aqui uma referência à tenda que foi estabelecida ali no período de Moisés, ou seja, a tenda de adoração ao Senhor, a tenda que o Senhor, deu ali para Moisés poder construir ao povo, para que tivesse um encontro de adoração e que futuramente se tornaria o templo de Jerusalém também. Então quando a gente olha para o Senhor falando, olha, Samaria, você é Olá, você tem a sua própria tenda. É como se o Senhor estivesse falando, olha Samaria, você tem a sua própria adoração, você tem o seu próprio jeito de adorar, e isso não estava agradando ao Senhor. Porque a comparação aqui com Deus ao falar de Olá, ou seja, a sua própria tenda, não era uma comparação positiva, porque ele estava comparando Samaria a uma mulher que se prostituía e que se entregava ali aos seus amantes e confiando mais nos amantes do que no próprio Deus. Então, o Senhor traz aqui de um alerta bem grande para Samaria. E isso não era à toa, porque quando a gente vai olhar o contexto histórico desse texto, a gente vai ver que em 1 Reis, capítulo 12, a gente vai ter um diagnóstico do que aconteceu com Samaria. Então, a partir do momento que o reino de Israel ele vai se dividir, a gente vai ver que o rei de Samaria, com medo ali de que as pessoas fossem até Jerusalém adorar e não quisessem mais voltar para Samaria, ele vai criar a sua própria religião e o seu próprio meio de adoração. Então, a gente vai ver que a primeira coisa que ele faz é mudar o local de adoração de Jerusalém para Dan e Betel. Então, ele vai trazer a adoração para esses lugares e não mais em Jerusalém, que era o lugar onde Deus tinha instituído para ser o seu templo de adoração. Eles tiram a adoração do local que deveria ser. A segunda coisa que esse rei vai fazer é mudar os objetos de dentro do local de adoração. E a partir de agora ele coloca 2 bezerros de ouro. Parece que ele não leu a história de Israel quando eles estavam no deserto e construíram um bezerro de ouro, e foi um momento terrível da história. E aí agora ele vai colocar 2 bezerros de ouro dentro do local da adoração, tirando o centro daquilo que era o Senhor, para aqueles 2 bezerros como um sinal de idolatria naquele lugar. Outra coisa que ele vai fazer, alterando toda a maneira de adorar, é que ele vai mudar a linhagem de sacerdotes daquele lugar. Agora não era mais só sacerdotes da tribo de Levi que poderiam servir no templo de adoração, mas em Samaria qualquer um poderia se tornar sacerdote, descumprindo aquilo que o Senhor já tinha estabelecido. Então a gente vai vendo que Samaria ele vai criando a sua própria maneira de adoração por pura conveniência. Ou seja, eu não quero perder minha população, eu quero manter o controle político desse lugar, e por isso eu vou estabelecer uma adoração que é minha, que se adapte ao meu querer, àquilo que eu preciso, para que a adoração continue sendo nesse lugar e eu não perca nada. E talvez é que você ainda não se comparou a igreja com Samaria nesse momento, mas a verdade é que muitas vezes a gente corre o risco de estar praticando uma adoração parecida com a de Olá, que é uma adoração conveniente, é aquela adoração que não é a gente que se adapta ao que o Senhor espera de nós, mas a gente adapta ao nosso Deus, porque a gente precisa dele. É um momento em que a nossa oração, o nosso clamor, é só em um momento de desespero, quando eu preciso de um milagre, quando eu preciso de uma restauração, quando eu preciso que Deus faça algo na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha faculdade, no meu trabalho, ou seja lá no que for que você estiver. Quando a gente começa a adaptar o evangelho para se encaixar nos nossos desejos, a gente está caminhando para uma adoração igual a de Samaria, onde nós construímos a nossa própria tenda e não a tenda de adoração ao Senhor, e a gente vai adaptando Deus àquilo que nós precisamos. E aí a gente só pega as coisas do evangelho que nos convém. E aí a gente vai criando uma falsa religião no nosso coração. A gente vai criando um falso Deus no nosso coração. A gente vai criando uma falsa adoração no nosso coração. E o problema da falsa adoração é que quando o dia mau chega e aperta com vontade, a gente confia em tudo menos no Senhor.
Então, quando a situação se apertava para Samaria, ela não corria aos pés do Senhor. E olha que Israel tinha centenas de testemunhos de o Senhor agindo de uma maneira milagrosa para livrar Israel, para livrar o seu povo de situações difíceis, como abrir um mar vermelho, como destruir um exército com os seus anjos e fazendo tantas outras coisas. Mas quando o momento apertou para Samaria, a primeira coisa que ela fez foi procurar os assírios, que eram inimigos do Senhor. Ela se entregou aos seus amantes, confiando que os assírios poderiam fazer alguma coisa para ajudar elas, quando somente o Senhor poderia intervir. E aí o problema da gente criar um falso Deus, né, no nosso coração, uma falsa adoração, é que quando as coisas ficam muito difíceis, a gente não tem um Deus para recorrer, porque o nosso Deus falso não é o suficiente, porque a gente não está adorando o nosso Deus verdadeiro. E aí é o momento em que a gente se apega àquilo que a gente acredita ser bom, aquilo que a gente acredita ser a nossa zona de confiança. Não, mas eu sei como resolver, eu sei quem pode me ajudar, e a gente vai procurando meios humanos para resolver uma situação que somente o Senhor poderia resolver, porque a gente não o conhece de verdade. E esse é o grande problema de uma adoração falsa, de uma adoração onde nós criamos por conveniência, porque quando as coisas ficam difíceis, a gente não conhece o Senhor para recorrer a Ele. A gente não conhece o Senhor para ir em busca dEle, porque a gente está vivendo um evangelho muitas vezes seletivo, muitas vezes da nossa tenda, da nossa vontade. E eu falo que esse evangelho de Olá é muito semelhante a um self-service, e eu tenho muita certeza que você conhece alguém assim, que vai no self-service, tem aquela salada maravilhosa. Fui lá na Alum, tinha uma salada de beterraba que eu comi assim, ó, não me esqueço. E tem uma galera que quando chega ali nas saladas, elas pulam direto, você já viu? Vai direto para batata frita, vai direto para carne ali que tiver. Ó, os adolescentes me perdoem agora, eu amo vocês de todo o meu coração, mas adolescente gosta de fazer isso, né? Pula direto para batata frita, carne, se brincar nem arroz, coloca no prato e vai selecionando. E muitas vezes a gente age muito igual. Salada? Não quero. Verdura? Dobra e passa para o próximo, deixa para o próximo da fila. E a gente vai pegando só o que a gente quer. E aí a gente começa, milagre? Eu quero, manda em dobro, Senhor. Um trabalho novo, recebendo mais? Senhor, é tudo que eu quero. Coloca a porção dobrada nesse negócio. Renúncia? Não, melhor deixar para o próximo, né? Só as bênçãos estão boas. Ah, viver uma vida onde você se expõe por causa do evangelho? Deixa para lá, esse daí não me interessa tanto não. E aí a gente vai selecionando no evangelho somente aquilo que nos convém. Somos mais do que vitoriosos, mas no mundo tereis aflições, eu não quero. A gente quer a vitória, mas a gente não quer sofrer por Cristo. A gente quer as bênçãos, mas a gente não quer a renúncia. A gente quer a graça, mas a gente não quer a cruz. Então a gente vai selecionando partes do evangelho para a gente poder viver um evangelho bem bom. Só que o evangelho não é sobre aquilo que nós podemos receber e as bênçãos e milagres que nós podemos receber. É sobre um Cristo que veio à terra e morreu por mim e por você, e que espera agora que você entregue tudo por Ele, e que possa falar assim como Paulo: estou crucificado com Cristo Jesus. O evangelho tem mais a ver com renúncia do que com milagres, tem mais a ver com entrega do que com bênçãos, tem mais a ver com aquilo que você pode dar do que com aquilo que você pode receber. Mas quando a gente vai criando esse evangelho calcificado, falsificado também, a gente vai querendo só somos mais que vencedores, mas o tomem a sua cruz e siga-me, a gente deixa para o próximo, porque não é tão interessante. E era esse evangelho que Samaria estava vivendo. Era um evangelho que buscava agregar o povo naquela nação de maneira política, agregar conforme os seus próprios valores, conforme os seus próprios ideais, e não com aquilo que Deus esperava deles. Era um evangelho que eu preciso segurar o povo nesse lugar, porque se eles forem para Jerusalém eu vou perder eles. É um evangelho que a gente vive de Olá, é aquele evangelho que eu preciso fazer que Deus atenda às minhas vontades, senão eu não vou ir mais para a igreja, senão eu não vou orar mais, senão eu não vou buscar mais, senão eu não quero mais. A gente começa a pegar somente aquilo do evangelho que nos agrada, mas o evangelho ele é um todo. A gente não está aqui simplesmente para escolher as bênçãos e os milagres. Tem pessoas que, enquanto o Johnny estava pregando aqui ontem sobre relacionamentos aqui no Brave, e ele estava falando sobre aquele tempo de espera, de buscar o Senhor. Ele estava falando que tem crente que faz ali a sua paquera crentez, e chama para orar. E eu acho isso engraçado, Johnny, porque assim, tem momentos que a gente só ora quando a gente quer coisa, né? Aí o jovem quer casar, ele faz o quê? Vamos orar. Nunca orou na vida, mas quer orar para casar. E às vezes a gente faz a mesma coisa, tá dando risada, mas a gente faz a mesma coisa. Não oramos, mas quando vê uma enfermidade,
rapaz, vira um crente assim, ó, raiz. Tá tudo difícil, mas quando a família começa a desmoronar, agora eu começo a orar. Sabe, a gente precisa entender que o evangelho é sobre o quanto nós nos entregamos para Deus. Eu falo isso, às vezes é doloroso a gente falar isso, principalmente quando está em um momento difícil. Mas se o Senhor não quiser fazer um milagre na nossa vida, tá tudo bem. Se Deus não quiser curar, tá tudo bem. Porque o evangelho não é sobre o que Ele pode fazer em nós de questão de milagres e bênção, mas é do quanto Ele se entregou por nós naquela cruz, e agora o quanto nós nos entregamos por Ele, e por isso nós abraçamos o evangelho por completo. Nosso Deus faz milagres, amém, Ele abre o mar vermelho, Ele cura enfermos, mas Ele também exige de nós uma renúncia e uma entrega total. Então por isso que nós não podemos ter uma adoração como a de Olá, a adoração que só pega aquilo que nos convém. Uma adoração que eu só quero a Deus quando eu realmente preciso dEle para fazer alguma coisa na minha vida. Nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração com um amor que se entrega por completo. É um amor ágape, é um amor que se entrega e renuncia tudo que tem por amor a esse Cristo. É esse o evangelho que Ele espera de nós, não um evangelho seletivo. Só que não é só Samaria que é citada nesse texto. A gente também vai ver Jerusalém. E assim como Samaria vai receber um nome naquele momento, Jerusalém também vai receber um outro nome. Samaria é Olá e Jerusalém vai se chamar Olibá. E aí eu fui pesquisar o que significa Olibá, obviamente. E aí eu percebi que Olibá significa minha tenda está nela. Glória a Deus, é coisa linda, né? Já pensou o Senhor falar para você assim, ó, minha tenda está nele, minha tenda está nela. Parece muito lindo, né? Até você ler num texto que Deus vai falar que Jerusalém fez muito pior do que Samaria. E aí é um momento que, assim, às vezes a gente entra até em crise, né? Como que um local abandona completamente o Senhor, se entrega completamente à idolatria, coloca bezerros de ouro em local de adoração, faz a sua adoração toda torta do jeito que acha melhor, do jeito que é mais conveniente, e aí Deus vai e olha para Jerusalém, que é onde a tenda dele está estabelecida, onde o templo está estabelecido, onde o local de adoração está, e fala que eles fizeram muito pior. Porque quando a gente olha para Jerusalém, eles tinham tudo para dar certo. A cidade escolhida por Deus para a construção do templo, que era Jerusalém, estava ali. Eles tinham um sacerdócio levítico, tinham um templo verdadeiro. Eles tinham por muito tempo a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Eu digo por muito tempo porque em vários momentos perderam, e até hoje ninguém sabe onde foi parar a Arca da Aliança, porque eles perderam mais uma vez. A gente vai ver que a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Quando o templo foi construído, a Shekinah, a presença de Deus, encheu aquele lugar. Quando a tenda de Moisés foi construída, a Shekinah, a presença de Deus, encheu aquele lugar. E a gente vai vendo que ao longo da história a gente vai ver isso algumas vezes, a Shekinah de Deus descendo sobre Jerusalém e enchendo aquele lugar. Jerusalém era uma cidade que tinha por muitas vezes experimentado o livramento de forma milagrosa do Senhor, que por muitas vezes experimentou a bondade de Deus. Então a minha pergunta é, o que deu errado nesse lugar? Olibá tinha a forma correta, o lugar certo, estava fazendo o culto certo, podemos dizer, mas ele tinha um problema extremamente grave, que era o coração. Então, a gente olha para Jerusalém, tinha tudo para dar certo. Tinha todas as coisas que precisava, menos o coração no lugar certo. E aí Jerusalém vai olhar para o que Samaria fez, vai olhar para tudo aquilo que a sua irmã tinha feito, e vai fazer muito pior. E vai fazer muito pior porque, diferente de Samaria, Jerusalém tinha a presença de Deus naquele lugar. Eles tinham a presença de Deus no templo. E o pecado de Jerusalém, diferente do de Olibá, que criou uma nova religião, uma religião onde Deus não cabia naquele lugar, é que Jerusalém tinha a presença de Deus, mas foi completamente negligente, sem temor, e ignorou o que Deus tinha naquele lugar. Eles olharam para a presença de Deus e escolheram negligenciar a presença do Senhor. E aqui a gente talvez, como cristãos que frequentam a igreja, a gente começa a identificar um pouquinho mais. Porque a gente corre o risco sempre de vir ao culto, né? E sempre com aquele pensamento de, é mais um culto. Eu estou ali indo para ouvir mais um sermão, para cantar mais um louvor,
para dar mais uma oferta, e a gente começa a achar aquilo normal, e ao nosso coração vai se perdendo a essência do porquê nós estamos aqui. E eu não falo não só o porquê nós estamos aqui num templo, mas porquê que nós estamos aqui na terra. Nós não estamos aqui para mais um dia, nós não estamos aqui para mais uma oração, para mais uma leitura devocional. Nós estamos aqui porque nós estamos diante do Deus vivo, e nós fazemos tudo isso porque nós estamos diante da presença, e diante dele nós nos reverenciamos e o adoramos com todo o nosso coração. Só que se a gente se perde nisso, a gente cria uma adoração que não é conveniente, mas é uma adoração negligente. É um momento que ninguém nunca aqui passou por isso, só eu. Que a gente chega ao culto, levanta a mão, canta, mas parece que saiu mais gelado do que entrou. Mais distante do que estava, como estava em casa. Parece que a gente está longe às vezes do culto. Porque talvez o nosso coração ali está se endurecendo. E o que Deus espera de nós é um quebrantar mais profundo, é uma entrega mais profunda, é se derramar um pouquinho mais e aí um pouquinho além. Ser um cristão olibá, e vamos usar a referência ali de novo do self-service. Assim como tem aquelas pessoas que pulam a salada, pegam uma batata frita, a carne, o arroz e acabou. Tem aquelas que quando vai no self-service, acredita fielmente que tem que pegar de tudo que está disponível na mesa. Alguém já viu alguém assim ou só eu? Pega tudo. Não olhe para o lado, só fazer assim discreto. Tem esses, que vai enchendo o prato com tudo que tem. E parece que self-service causa isso nas pessoas, que a gente vai querendo pegar um pouquinho de cada coisa, quando vê tem uma montanha, tem um monte de Sinai no prato, assim, enorme. Só que aí quando senta na mesa que vai comer, o que acontece? Come a batata frita, o arroz, a carne e deixa toda a salada no prato. E aí a gente percebe que o crente olibá é aquele que quer tudo que Deus pode dar, mas não digere nada do que ele tem. Você entendeu isso? Eu quero todas as bênçãos, eu quero todos os milagres, mas não vou digerir aquilo que é o meu alimento, que é a palavra do Senhor. Ou seja, eu estou aqui, eu aproveito um culto maravilhoso, mas eu não permito que os louvores quebrantem meu coração. E eu não permito que a palavra pregada habite dentro de mim e que faça uma transformação no meu coração. O crente olibá é aquele que quer aproveitar, quer vir num culto, quer ter esse ambiente, quer ir em uma célula para ter a comunhão, mas quando se fala da presença de Deus e relacionamento, não consegue entrar no coração e fazer morada, porque o nosso coração está distante e muitas vezes no nosso próprio interesse. O cristão olibá é aquele que muitas vezes o pastor vai chegar aqui na frente e vai pregar: olha, arrependei-vos hoje porque o reino de Deus está próximo, como João Batista pregou. E aí talvez você até venha no apelo, você chora, você se derrama aqui dentro, mas o teu coração não está assim: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, mas está: Senhor, eu preciso de um milagre. Sabe, não tem problema nenhum a gente precisar de um milagre do Senhor. A gente orar por isso. A gente precisa se derramar como Ana se derramou, como outras pessoas na Bíblia se derramou, clamando: Senhor, faça um milagre na minha vida. Como o cego Bartimeu, eu gosto muito dessa história. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais alto ele estava gritando ali: Jesus, tenha misericórdia de mim. Você pode clamar por um milagre, mas primeiro se entregue por completo. Primeiro se derrame por completo. Primeiro fala: Senhor, o Senhor é o rei do meu coração. O Senhor está entronizado aqui. A gente cantou bastante música hoje sobre isso. O Senhor é o rei do meu coração e eu me entrego por completo. Antes da gente querer a bênção, a gente precisa querer aquele que é o Deus da bênção. Antes da gente querer um milagre, a gente precisa primeiro querer e desejar aquele que é o Deus do milagre e viver segundo os seus estatutos. A gente precisa fazer o que Salmo 119 fala: guardei os teus estatutos no meu coração, para não pecar contra ti. A gente precisa primeiro nos entregarmos por completo, para que a gente não venha ter uma adoração parecida com a de Jerusalém. O cristão olibá é aquele que, quando Moisés estava junto com o povo no deserto, queria o maná, queria a codorna, queria a água da rocha, mas no momento que Moisés vai subir no monte ou entrar na tenda, não vai junto. Então a gente vê isso muito. A gente vai ver na história de Israel isso. Eu quero maná, eu quero a codorna, porque maná não é mais o suficiente. Eu quero a água, porque eu estou com sede. Mas vamos subir um monte agora para se encontrar com o Senhor? Vai lá e volta com o que o Senhor entregar para derramar sobre mim. Sabe, às vezes a gente comete esse erro como cristãos. A gente vem para a igreja, a gente chega em um ambiente, mas no nosso secreto a gente não tem um relacionamento com Deus. A gente espera que o pastor João suba ao monte por nós, e que ele suba sozinho.
e desça com a revelação do céu para cada um de nós. Às vezes a gente chega até num culto e fala bem assim: Deus, se o Senhor me ama, a gente ainda faz umas coisas assim, nada a ver, né? Se o Senhor me ama, que o pastor hoje desça, venha diretamente em mim, me dê um abraço, aponte para mim e fala: o Senhor mandou te dizer que ontem à noite você comeu arroz estrogonofe, colocou um tempero lá e que te ama. Às vezes a gente faz umas loucuras dessas, coloca um monte de condição ainda para Deus, enquanto Deus está lá olhando para você pensando: quando vai subir o monte? Quando que você vai vir para o local do meu encontro? Quando que você vai entrar na tenda procurando a minha presença? Sabe, a gente não pode ser como Jerusalém. Nós temos a graciosa graça de Cristo sobre nós. Uma graça que nos alcança onde nós estivermos. Salmos vai dizer que se nós estivermos até no mais fundo sepulcro, a graça, a presença, a mão do Senhor nos alcança. Se a gente estiver nos mais altos montes, a graça de Deus vai estar lá. Se a gente estiver no mais abismo, a graça de Deus estará lá. Se a gente estiver se afogando, a graça de Deus vai estar lá também. E se a graça de Deus está em todo lugar, significa que onde você estiver, você pode tocar essa graça, só precisa querer subir a um monte para se encontrar com a presença de Deus. Então por isso nós não podemos negligenciar e ser como Jerusalém. A graça está disponível para todos nós, ela está aqui nesse momento, a presença de Deus está aqui nesse momento. Nós não podemos negligenciar isso, mas pelo contrário, nós precisamos desesperadamente nos entregarmos ainda mais, e ainda um pouquinho mais longe, dar um passo ainda mais distante na presença de Deus, porque Ele está nos esperando. Sabe o que? Tem uma passagem que eu acho muito linda na Bíblia, porque Pedro ele vai sair do barco, e ele vai começar a andar sobre as águas, mas ele vai negligenciar aquele que o chamou, que era Jesus, aquele que falou: Pedro, pode vir até mim, e que ele estava andando sobre as águas. E ele vai ignorar a presença de Jesus e prestar mais atenção no que está na sua volta, vai prestar mais atenção nos ventos fortes. E quando ele faz isso, a Bíblia nos fala que Pedro ele começa a afundar. Mas o mais bonito dessa passagem não é isso. O mais bonito é que quando Pedro afunda, a Bíblia fala que Jesus imediatamente ele estende as suas mãos para resgatar Pedro. Sabe, a presença de Jesus, ela está o tempo inteiro com as mãos estendidas. E isso se chama a graça de Deus sobre nós, para nos resgatar e nos tirar de uma adoração como a de Jerusalém, negligente, mas nos levar para o mais íntimo da presença de Deus. O local onde a gente tem revelações, não de milagres apenas, mas de quem Cristo é. É o local onde Moisés sobe no monte, e quando ele desce com o seu rosto resplandecente da glória de Deus. É esse o lugar que Deus quer nos conduzir, para um lugar onde a gente se encontra com a presença, e nós saímos de lá completamente transformados e irradiantes da glória e do poder de Deus. E é isso que Ele quer para a sua igreja. Jesus não estabeleceu uma igreja para ser semelhante a Samaria, nem também semelhante a Jerusalém, mas Jesus estabeleceu a sua igreja para que nós possamos juntos, para que nós possamos buscar cada vez mais viver um evangelho que faça sentido no nosso coração, porque nós servimos ao Senhor conforme Ele é, e não conforme aquilo que nós queremos que Ele seja. A gente precisa olhar para a Bíblia e ter um pouco mais de carinho em querer conhecer aquele que é o Cristo, de entender que diante da presença desse Jesus, nós temos que nos render completamente, que diante da presença desse Cristo, nós precisamos nos entregar por completo. Deus ele tem um banquete enorme servido para nós, nós não podemos selecionar aquilo que nós vamos comer. Quando a Chloe começou a introdução alimentar, a minha filha, ela tem 1 ano e 10 meses, para quem não conhece, foi muito legal porque assim, comia de tudo, né? Mas aí ela foi crescendo, foi podendo comer um pouquinho mais de coisas mais sólidas, mais firmes. E aí ela comeu pela primeira vez uma batata frita. E, irmãos, assim, vocês têm filho pequeno que ainda vai para a introdução, não faça isso. E aí ela comeu a bendita batata frita. Hoje, quando eu e a Bela vamos fazer batata frita em casa, a gente tem que esconder, comer escondido, porque se a Chloe vier a bendita batata frita, ela não come mais nada. Só que ela precisa do restante o quê? Para ter vitaminas, para crescer saudável. Alguém cresce saudável comendo só batata frita? Cresce? Não cresce. Vai ter um colesterol lá na frente, não vai ter vitamina suficiente, vai estar mal depois. Só que agora ela não pode ver batata de jeito nenhum. Viu batata, estragou todo o almoço dela, estragou toda a janta.
Mesmo que tenha ali na frente dela aquele banquete, aquilo tudo, tem frutinha, verdura, tem carne, tem um monte de coisa, ela não quer mais nada. Às vezes a gente faz a mesma coisa com o Evangelho. Tem tanta coisa disponível na mesa do Senhor, tem transformação para a sua vida, para a sua história, tem rendição pelos seus pecados, tem a santificação em Cristo Jesus. Ele pode mudar a tua personalidade, o teu jeito, quem você é. Tem gente que fala assim, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer desse jeito. E às vezes a gente acha que isso é uma verdade, que Deus não pode mexer na nossa personalidade. Ah, não, é porque eu sou sanguíneo, né? Eu falo as coisas na cara mesmo, doa quem doer. Não, você está sendo insensível com seu irmão. Você está tendo falta de amor ao falar uma verdade. A gente pode falar a verdade de maneira amorosa, mas a gente pode falar a verdade cheia de ódio também. Sabe, deixa Deus trabalhar em você conforme Ele quer, não conforme o que você acha que precisa dEle. Sabe, não negligencie o banquete que Deus colocou na nossa frente, mas experimente de tudo aquilo que Ele tem para te oferecer. Se é milagres, amém. Mas se é cura, amém. Se é restauração, amém. Se é transformação, amém. Se Ele quer te ungir para algo, amém. Glória a Deus. Mas se tiver dificuldades, perseguições no meio do caminho, quem sabe ser um missionário em um país perseguido, amém também. Porque o Senhor que nos chama, Ele é fiel para cumprir toda boa obra em nós. O problema é se nós queremos que Ele cumpra toda boa obra. Porque enquanto são coisas e áreas que a gente pode entregar, é fácil, né? É fácil. Isso é difícil para mim também. Porque quando chegam os momentos que é aquilo que nós temos o controle nas mãos, é difícil entregar para o Senhor. É difícil confiar aquilo que a gente tem o controle na mão, com medo de perder completamente o controle daquilo. Só que Deus, Ele espera isso de nós. Uma adoração, e às vezes a gente confunde a adoração com cantar ao Senhor. Louvar é uma forma de adoração, com toda certeza. Mas adoração, em suma, não é cantar e levantar uma mão, mas é uma vida. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. A nossa vida precisa ser uma vida rendida ao Senhor, uma vida entregue a Ele, para que Ele faça o que bem entender em nós. E a nossa única função é obedecer à vontade dEle. Só que quando o Senhor manda entregar uma área que você está no controle, não é fácil fazer isso. Eu lembro que em meados de 2021, 2022, eu e a Bela tínhamos acabado de comprar um apartamento, financiamos ele, e aí foi assim, estava tudo muito bem, eu estava ali na empresa com meu pai, tudo muito tranquilo, a Bela tinha ali a sua empresa com a prima dela, tudo muito tranquilo, quando de repente em um mês, e essa era uma área que eu tinha dificuldade de entregar ao Senhor, não entregar no sentido de ofertar, entregar o dízimo, mas sabe aquilo que você controla, você faz bem e fala, não, aqui eu que resolvo? Era a minha vida financeira. Eu estava tranquilo, aqui eu que resolvo, está tudo certo, não perco o controle da minha vida financeira, porque é tudo organizado, e quem me conhece sabe que eu sou muito metódico e organizado, eu gosto da minha vida toda em planilha, tudo organizadinho, bem no seu lugar certo. E aí quando chegou em 2021 ali, para 2022, no mesmo mês a Bela teve um corte na empresa dela, que ela perdeu assim mais de 50% do seu salário. Aí já foi bem ruim. No mesmo mês eu recebi uma notícia que deu um problema na empresa com os meus pais, e a empresa lá na Bahia, eu gerenciava daqui, eles de lá, eu tive um corte de 70% no meu salário. Pensa em um mês assim que deu desespero. Para alguém que gosta de ter o controle de todas as coisas, naquele momento eu dei pane. Estava dirigindo o carro no momento que eu recebi aquela notícia, eu estava saindo de casa, estava dirigindo o carro. Sabe quando você dirige, que você não sabe nem que caminho você está fazendo? Você está assim meio zonzo, não sabe nem para onde está indo. Era eu naquele momento. Mas por que Deus permite umas coisas dessas acontecer na nossa vida? Porque a gente é bobo e não entrega tudo. E aí quando a gente não entrega tudo, o Senhor precisa nos mostrar que a gente precisa entregar. E às vezes a gente passa por umas situações na nossa vida, por simplesmente achar que é melhor do que o Senhor para cuidar das coisas. E é bem engraçado, porque falando assim, parece um absurdo, né? Pô, eu não me acho melhor que o Senhor para cuidar de nada. Mas a gente acaba agindo como se fosse. A gente quer manter o controle, a gente não quer entregar para o Senhor. Já fazia um tempo que Deus estava me pedindo para entregar o controle para Ele, e eu precisei perder completamente o controle. E naquele momento eu olhei para financiamento da casa, conta de cartão e o resto das contas, e eu pensei, Senhor, a conta não bateu. Não vai dar. E aí assim, sabe aquele ditado que tudo que é ruim pode piorar? Você já ouviu isso? Nesse mesmo dia, eu estava vindo aqui para a igreja, para um evangelismo que a gente ia ter com os jovens ali no Parque Timbuí.
quando simplesmente na BR eu piso na embreagem do carro e cadê ela? Sumiu, foi passear. E não voltou mais. E aí estou eu na segunda marcha, no meio da BR, não conseguindo acelerar mais que 30 sem o carro chorar, com o carro quebrado. E aí eu venho, paro na casa dos meus sogros, deixo o carro lá. Foi até onde eu consegui chegar, faltando 100 metros, o carro desligou de vez, chegou só com o embalo ali do carro. E eu fiquei, isso não está com cara de problema barato. Não está. Que tem som de carro, né? A gente escuta assim uns sons, pensa, não, só um parafuso. Mas tem uns que a gente escuta que fala, deu ruim. Esse era um desses. Que não tinha nem mais barulho, né? Parou por completo. E aí eu deixei o carro e para piorar, eu ia viajar com o pastor João, a gente ia para o Bambu no dia seguinte, então não ia nem conseguir levar o carro. Pedi para o meu sogro deixar o carro na oficina, eu falei, Deus, vai na frente, que seja um negócio muito baratinho, já sabendo que não ia ser. E aí eu fui viajar, no primeiro dia da viagem, meu sogro me manda uma foto do orçamento que o cara fez, na época deu uns R$1.500, e aí não era um valor tão alto, mas juntando com todo o restante ficou um valor absurdo. Eu pensei, Deus, como que eu vou fazer para pagar todas as minhas contas? E naquele momento, assim, num surto de desespero, eu me dei conta que eu ainda estava tentando manter o controle. Porque eu estava ainda pensando, cara, que estratégia eu posso fazer para resolver o problema que deu na empresa, para restabelecer tudo, o que eu posso fazer para consertar aquilo ali? E quanto mais eu pensava, parecia que mais longe estava de consertar aquilo ali. Porque eu estava confiando naquilo que eu tinha de força. Eu estava fazendo igual Jerusalém, quando foi cercada pelos seus inimigos, por não estar vivendo um Deus verdadeiro, uma adoração verdadeira. Para eles era muito mais fácil recorrer aos assírios, assim como a Samaria. Só que Jerusalém ainda foi pior, porque ele recorreu aos assírios e aos egípcios para resolver os seus problemas, quando deveria recorrer ao Senhor. E naquele momento eu estava lá em crise, quando eu percebi que eu ainda estava tentando resolver aquilo com as minhas forças e que não tinha mais saída. Foi no momento que eu entendi, Deus, eu entendi que é porque eu não entreguei ainda essa área para o Senhor. E eu fui e me entreguei naquele momento, falei, Deus, está em suas mãos. Se der tudo errado, está em suas mãos. Se der tudo certo, está em suas mãos. Independente, eu entrego isso para o Senhor. E é interessante como Deus faz algumas coisas com a gente. Porque no momento que eu terminei de fazer essa oração, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me devia um valor assim razoavelmente alto, que eu não tinha expectativas de receber. Me mandou uma mensagem falando, Erics, estou te mandando agora o Pix do restante do valor que eu estava te devendo. Nem cobrei, nem lembrava dessa dívida. A pessoa fez o Pix para mim. Recebo uma outra mensagem, Erics, eu fiquei sabendo que seu carro quebrou, a Bela que me contou, eu vou pagar o conserto do carro. Naquele mês, não mudou nada na minha vida. Não mudou nada, eu não fiz nada de diferente, mas não ficou faltando nada para pagar. Porque não é sobre o que nós podemos fazer, não é sobre quem nós podemos recorrer para nos ajudar, é sobre o Deus que nós servimos, é sobre estar com o coração no lugar certo. Só que quando o momento mau chega, enquanto nós tivermos recursos nas nossas mãos, sem entregar ao Senhor, nós iremos confiar neles e não no Deus que pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente está em um problema familiar na nossa casa, e tudo que falta naquele lar é se entregar completamente a esse Deus, e parar de negligenciar que a presença de Deus está naquele lar, e que tudo que nós precisamos fazer como família é nos rendermos àquele Senhor, é nos entregarmos por completo, é nos rendermos 100% para Ele. E às vezes a gente fica tentando resolver as coisas do nosso jeito, o problema em casa está difícil, a gente precisa fazer alguma coisa, eu acho que eu tive uma ideia, não, eu tive outra ideia melhor, quando tudo que nós precisamos fazer é falar, Senhor, está aqui a minha família, é tua, faça o teu querer nesse lar. Tem casamentos destruídos porque o homem quer resolver do seu jeito, a mulher quer resolver do seu, e não conseguem se conciliar. Mas no momento em que colocar nas mãos de Deus e falar, Deus, não é o meu jeito ou o jeito dela, mas é o jeito do Senhor. Deus, não é a minha tenda ou a tenda dela, mas é a tenda do Senhor nesse lar. As coisas começam a fluir para a restauração, porque não é o que nós fazemos, mas é o que o poder de Deus pode fazer naquele lugar. E se tem uma coisa que eu sei que o Senhor sabe fazer muito bem, é restaurar vidas, restaurar corações, restaurar famílias. E se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, é que a prioridade de Deus é restaurar o nosso coração, para que o nosso coração esteja centralizado nele, para que a nossa adoração seja baseada completamente nele. E era nessa situação que se encontrava Jerusalém. Diferente de Samaria,
que tinha sua própria adoração, uma adoração por conveniência, um Deus por conveniência. Quando a gente vai olhar para Jerusalém, o maior problema de Jerusalém era a hipocrisia de quem conhecia a verdade, mas não a vivia. E isso é uma ofensa ainda maior do que a de Samaria. Muitas vezes nós conhecemos as verdades de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa história, mas nós acabamos negligenciando a verdade de Deus, nós acabamos ignorando ela, e é por isso que muitas vezes a nossa vida toma um rumo do qual não deveria tomar, porque nós estamos negligenciando a verdade de Deus para a nossa vida. Deus está falando, olha, você é meu filho, filho amado, mas a gente continua agindo como se fôssemos órfãos. Deus está falando, olha, eu quero restaurar a sua família, mas a gente continua agindo como se Deus não fosse restaurar e que fosse a gente que fosse fazer alguma coisa. E esse é o grande problema da adoração de Olibá. A gente faz tudo do nosso jeito, porque a gente ignora a verdade de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso tempo. Às vezes a gente olha, né, eu vejo isso muito comentário das gerações mais novas, falando, a geração mais nova é mais fraca, é mimizenta, né, saiu aí até apelidos mais pejorativos. A gente vai negligenciando o que Deus quer fazer. E saiu uma pesquisa recentemente que a geração Z é a geração que mais busca o Senhor da história. Olha que coisa mais linda. Sabia que a geração Z é a geração que menos consome álcool da história também? É uma geração que está entendendo que Deus está chamando para algo maior. Só que muitas vezes, por a gente negligenciar, a gente considera uma geração fraca, sendo que é uma geração que tem buscado mais ao Senhor. Isso demonstra mais força do que qualquer outra coisa. A gente vai negligenciando o tempo. A gente vai negligenciando a nossa família, acha que Deus não tem mais o que fazer nela. E Deus só quer restaurar, mas precisa que o templo de adoração esteja com o coração nele. Sabe, não é sobre o que nós podemos fazer. Mais uma vez eu repito isso. Mas é sobre o quanto nós entregamos o nosso coração a Ele. O quanto nós nos entregamos por completo. O vinde a mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, é entregar tudo por amor a Cristo. É entender aquilo que Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado em Cristo Jesus, eu me entreguei por completo a Ele naquela cruz. Nós precisamos nos entregar assim, para que a gente não chegue a um lugar como Jerusalém, de uma adoração que nós estamos no lugar certo, numa igreja maravilhosa, num bairro maravilhoso, com irmãos maravilhosos, em uma célula incrível, mas com um coração completamente apático com a presença de Deus. Ezequiel 23 nos deixa esse diagnóstico sombrio. E até agora um diagnóstico muito sem esperança, né? Cara, a adoração de Olá ruim, Samaria está ruim, Jerusalém está ruim também. Para onde eu vou então? Para onde eu corro diante dessa situação? E ali a gente tem aquele diagnóstico sombrio de Ezequiel 23, uma religião por conveniência, a outra uma religião de hipocrisia, que não vive a verdade, e nesse conflito inteiro, e é exatamente nesse beco sem saída teológico, que a gente vai ter um dos encontros mais sobrenaturais das Escrituras. Porque a gente vai ver em João, capítulo 4, a partir do versículo 19, o seguinte, a mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creem em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não o conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto ele é completamente incrível, porque ele vai abordar aqui o mesmo dilema vivido em Ezequiel 23. Só que antes de chegar nesse dilema, a gente vai ver que a Bíblia vai falar que Jesus precisava passar por Samaria. E é muito curioso esse precisava passar, porque a rota que Jesus estava fazendo era muito mais perto se não passasse por Samaria. Mas ele decide de maneira voluntária passar em Samaria. E é interessante porque ele vai chegar em uma cidade chamada Sicar. E mais uma vez, lembra que eu falei que eu tenho um vício em pesquisar o significado dos nomes? Eu fui pesquisar o que significava Sicar também.
Porque é uma cidade curiosa. Por que Jesus não precisava passar por aquele lugar, mas ele escolhe justamente aquela cidade para passar e ainda por cima parar e tocar no mesmo assunto discutido em Ezequiel 23. E aí a gente percebe que Sicá, ele pode ter dois significados, porque provavelmente Sicá era um trocadilho de uma palavra de maneira ofensiva escrita por João. E o primeiro significado possível do hebraico é o shiker, que significa mentira ou falsidade. Ou seja, possivelmente João estava falando que aquela era a cidade da mentira e da falsidade, muito possivelmente pela sua criação do templo de adoração, ali no monte que tinha perto. Ou seja, criavam uma adoração falsa, e provavelmente João estava trazendo essa analogia de que aquela cidade vivia algo falso com Deus. Só que o segundo significado possível para essa palavra, que é shikó, significa bêbado. Parece estranho, parece que não é muito útil para se aplicar aqui a Samaria nesse contexto. Porém, em Isaías 28, o profeta vai chamar Samaria de bêbados por causa que eles estavam completamente embriagados com a sua idolatria. Então a gente aqui percebe que a cidade onde Jesus escolheu para parar e conversar com aquela mulher samaritana, significava a cidade dos bêbados, porque estava embriagada com idolatria, mas também poderia significar uma cidade de mentiras e engano. Então Jesus chega nessa cidade, a cidade das mentiras, as cidades onde o povo estava bêbado com a sua própria idolatria, para oferecer algo muito profundo para eles, que era a verdade e a água viva, que quem bebe dessa água verdadeiramente pode satisfazer e trazer uma sobriedade espiritual sobre a vida daquelas pessoas. E é justamente isso que vai acontecer. E ali começa um diálogo muito interessante com essa mulher samaritana, que personifica muito bem o que Samaria vivia e que personifica muito bem o significado de Olá. Porque aquela mulher havia tido alguns maridos já, e o que ela estava não era dela, ela estava com os seus amantes, ela estava ali se corrompendo, se prostituindo também. E Deus, ele vai trazer essa mesma analogia de Samaria agora na vida daquela mulher. E durante aquele diálogo com a mulher samaritana, a gente vai chegar em um momento em que ela reconhece Jesus como um profeta. E é nesse momento que os textos, eles vão se conectar. Porque aquela mulher vai olhar para Jesus, vai reconhecer como profeta, e ela vai trazer a discussão de Ezequiel 23 de novo à tona. Jesus, é em Samaria ou em Jerusalém? Qual adoração está certa? Olá ou Olibá? E ela vai trazer essa discussão. E ela vai falar no versículo 20 do capítulo 4 que nós lemos: nossos pais adoraram nesse monte, Gerizim, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela estava presa no falso dilema, na falsa escolha de qual que é melhor, quem que está certo. E a resposta de Jesus, para mim, é a resposta mais incrível que tem. Porque ele vai mais uma vez reforçar aquilo que a gente já falou. Ele vai falar: olha, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem, porque criaram a sua própria religião, a sua própria adoração, o seu próprio Deus, conforme a sua conveniência. Nós, judeus, adoramos aquilo que nós conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, Jesus nasceu no meio dos judeus. Só que aí ele vai e mostra que nenhuma nem a outra estava seguindo aquilo que Deus esperava, porque ele vai falar: olha, vai chegar o tempo em que vocês não vão adorar nem nesse monte e nem em Jerusalém, porque tanto Olá quanto Olibá não serve para o Senhor. Vai chegar um tempo em que os meus adoradores, os verdadeiros adoradores, me adorarão em espírito e em verdade. E aqui é o clímax de tudo, porque aqui é onde Deus nos revela, onde Cristo nos revela qual que é o tipo de adoração que Ele espera da sua igreja e do seu povo. Qual que é o tipo de adoração que Ele veio estabelecer. Não é a adoração de Jerusalém mais, que é uma adoração hipócrita, nem a de Samaria, que era uma adoração falsa, mas agora era uma adoração em espírito e em verdade. E quando Ele traz isso, Ele traz tanto um confronto com Olá quanto Olibá, porque quando ele fala: olha, vocês precisam adorar em espírito, é uma resposta direta para Olibá, porque Olibá vivia uma adoração que tinha todos os seus rituais conforme o Senhor tinha estabelecido, mas o coração podia não estar lá mais. Então quando Jesus fala: olha, eu espero que vocês me adorem em espírito, Ele está falando: a adoração de vocês não pode ser exterior, tem que nascer no interior.
Jesus não está falando, quando fala de adoração em espírito, de algo que nós podemos simplesmente fazer com as nossas mãos. Mas Ele está falando de onde deve ser a origem da nossa adoração. Precisa ser de um interior regenerado com a graça de Jesus. Precisa ser de um interior transformado por Cristo. É esse interior que vai nos levar a uma vida de adoração que agrada a Deus. A uma vida que realmente dá glória ao nosso Senhor. É quando a nossa adoração não surge de gestos que nós podemos fazer. A nossa adoração não está só em levantar os braços, mas está no nosso interior, ser cheio da presença dEle, cheio da glória dEle, que o nosso interior se rende diante desse Deus, e é por isso que a nossa adoração nasce no nosso interior, sabe, não é uma adoração de emoção sem transformação, mas é uma adoração de transformação que exala para fora. Adorar em espírito significa que adorar não começa do lado de fora, no ritual que nós fazemos, mas flui de um coração regenerado e redimido pela presença do Espírito Santo. E é isso o nosso alvo, uma adoração que seja regenerada por esse Espírito Santo, uma adoração que seja tocada por Ele. É autenticidade acima da aparência. Nós não adoramos pela nossa aparência, para que os outros vejam, talvez como eu levanto a mão de uma maneira bonita, né? Ou como eu bato palmas bem, ou como eu canto bem. Não é sobre isso, não é para que os outros vejam o quanto nós adoramos bem, mas é porque o nosso espírito foi regenerado, o nosso coração foi regenerado pela presença do nosso Deus, e agora a gente adora porque nós o amamos de verdade. Não é mais por performance, não é mais na tenda com o coração errado, mas é com o nosso espírito rendido à presença do nosso Deus. É essa adoração que Deus espera de nós, de um coração rendido ao Senhor. E aí quando Jesus olha e fala, olha, eu espero que me adorem em espírito e em verdade. Quando Ele traz a verdade também, Ele direciona completamente para Samaria naquele momento. É como se Ele estivesse falando, olha, o problema de Olá é a conveniência, a adoração do meu jeito, para se adaptar à minha vida, aos meus desejos. Mas o que eu espero de vocês é uma adoração de verdade. E aqui em verdade a gente precisa agora entender algo muito precioso, porque João capítulo 14 versículo 6, Jesus vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus vai falar que Ele é a verdade. Então quando Cristo fala, olha, chegará o tempo que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, Ele está deixando muito claro aqui agora, onde é a tenda da nossa adoração. Não é mais em Samaria, onde eu construí, ou em Jerusalém, onde o Senhor estabeleceu, mas a gente corrompeu. Mas agora a nossa adoração está estabelecida naquele que é o incorruptível, naquele que é a verdade inabalável. A nossa adoração, a tenda da nossa adoração agora, não é os nossos desejos ou como nós pensamos melhor, mas a tenda da nossa adoração é aquele que é a verdade, que é o nosso Cristo. E a nossa adoração está estabelecida nele agora. Não é nas nossas convicções, não é no nosso jeito, não é nas nossas dificuldades, mas é na revelação de quem Jesus é. É nele que a nossa adoração está estabelecida, é nele que nós estamos estabelecidos, é nele agora que a nossa adoração flui, não baseado em quem nós somos, nas nossas experiências pessoais, mas em quem as Escrituras diz que Cristo é. A nossa adoração está baseada em Ele ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Está baseada em Ele ser a rocha que nos mantém de pé. Está estabelecida em entender que agora Ele é o nosso Senhor e Salvador. E é nisso que a minha adoração agora está embasada. E é por isso que esse texto é tão lindo. Porque Jesus aqui agora deixa muito claro. Olha, não espero de vocês uma adoração conveniente. Não espero de vocês uma adoração que seja com uma performance incrível, maravilhosa. O que eu espero de vocês é uma adoração em espírito e em verdade. Uma adoração de um coração rendido. Uma adoração que não está baseada no que você pensa, mas em quem eu sou. Jesus está trazendo que Ele espera de nós uma adoração autêntica. Uma adoração autêntica se entrega por completo. Uma adoração autêntica é intensa, porque sabe o Deus a quem está servindo. Uma adoração autêntica se entrega por completo, porque sabe que Cristo naquela cruz entregou tudo por mim e por você. E agora o meu dever é retribuir tudo que Ele me entregou com tudo que eu tenho. O salmista vai dizer, o que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem feito? E o salmista não conhecia o que Cristo ia fazer ainda. E aí agora quando a gente traz para o Novo Testamento e sabe o que Cristo fez, a minha pergunta é, o que daremos nós ao Senhor
por tudo o que Ele nos tem feito. Porque a verdade é que, ainda que nós tenhamos construído a nossa própria tenda, ou que a gente esteja na presença de Deus negligenciando aquilo que Ele é, negligenciando a presença dEle, ainda assim, o amor dEle e a bondade dEle recaiu sobre nós. Ainda assim, eu tenho certeza que você tem um milagre do Senhor na sua vida para contar, mesmo que você esteja vivendo uma dessas realidades. Ainda assim, a graça, o amor, o milagre, a bondade do Senhor, ainda assim recaiu sobre todos nós. Então, o que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito? Nós daremos um coração rendido ao Senhor, com a adoração que surge do nosso coração, de um relacionamento íntimo com Deus. Porque agora nós não adoramos aquilo que nós não conhecemos, mas nós temos um relacionamento íntimo com aquele que é a verdade. E quanto mais a verdade se revela ao nosso coração, mais nós o desejamos, mais nós nos entregamos para Ele e mais nós vivemos isso. Mas a última pergunta para a gente encerrar é: como viver isso? A banda pode subir. Como que eu posso então sair de uma adoração calcificada, de um coração frio, de um coração congelado, de um coração distante, para viver uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração que recebeu um toque do fogo do Espírito Santo dentro do nosso coração? Como que eu posso sair dessa realidade para viver isso? E é justamente isso que a gente vai ver nesse encontro com a mulher samaritana. Aquela mulher foi àquele poço apenas buscar água, em um dia normal, em um horário alternativo, já para não encontrar ninguém. Só que o que ela não imaginava é que ali naquele poço estaria esperando ela, o Rei dos Reis, aquele que transforma histórias, aquele que muda destinos. E quando ela chega lá, que Jesus pede água para ela, e ela fala: olha, por que você está falando comigo? Você nem devia estar falando comigo. E Jesus vai falar: olha, mulher, escuta aqui, eu tenho em mim, eu sou uma fonte que jorra água viva. E quem beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. Jesus está falando: olha, eu sou a resposta para uma transformação. Eu sou uma resposta para um coração que está seco. Porque aquele que beber daquilo que eu tenho para oferecer, nunca mais vai ter sede. Esse mesmo Jesus vai falar aqui em João capítulo 6, versículo 35, que Ele é o pão da vida que vai saciar a nossa fome. E aí é aqui que a gente começa a entender como viver uma vida cristã que agrada ao Senhor, como viver uma vida de adoração que agrada ao Senhor. Nós só precisamos beber da água que Ele está nos dando. Nós só precisamos nos alimentar do pão da vida que é Jesus. Em outras palavras, nós não precisamos de nada mais para sermos completamente transformados pelo Senhor do que a presença de Jesus na nossa vida. E talvez você saiu de casa com o pensamento de: estou indo a mais um culto, estou indo cantar mais alguns louvores, estou indo para mais um encontro, estou indo servir com os meus amigos, com a minha família. Mas quando você chegou aqui hoje nesse lugar, o que eu estou para te dizer é muito sério. Jesus já estava aqui, e Ele já sabia que você estava vindo para mais um encontro normal, para mais uma rotina, com as suas falhas, com os seus erros. Desde ontem o Senhor colocou uma canção no meu coração, que fica cantando assim na cabeça o tempo inteiro, sabe? Como pode me amar, Deus, mesmo conhecendo o meu pecado? Como pode me amar, mesmo sabendo que eu falharia? Como pode Deus nos amar, mesmo sabendo que aquilo que a gente ofereceria para Ele era uma adoração de olá, uma adoração samaritana, de conveniência? Como pode Deus nos amar, mesmo sabendo que nós iríamos negligenciar a presença dEle? Como pode nos amar? Mas é porque não é sobre nós. Como pode Deus amar uma mulher que é adúltera, está com o homem de outra mulher? Como pode Deus me amar sendo um alcoólatra? Como pode Deus me amar estando em vícios distantes do Senhor? Como pode Deus me amar quando no meu secreto o pecado toma o meu coração? Porque não é sobre o nosso padrão de amor, é sobre o padrão de amor dEle. É sobre um amor infinito, uma graça infinita, que vai além dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa adoração que não vale a pena ser vivida, que vai além do que nós entregamos pouco, vai muito além esse amor.
Então, quando eu pergunto como pode Deus nos amar, mesmo nos conhecendo e sabendo que nós não nos entregamos muitas vezes por completo a Ti, a resposta dele é: eu posso amar, porque é eu que tenho essa fonte para jorrar sobre você. É eu que tenho essa graça para ser derramada. É eu que tenho esse amor para ser derramado, que transforma a tua história. Sou eu que posso derramar e saciar a tua fome. Sou eu que posso te entregar uma água que, não importa o quão seco está o coração, eu posso transbordar hoje no coração. E a palavra nos fala que aqueles que creem no Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque não importa se é uma rocha, quando Deus toca, tem que sair água daquele lugar. Tudo que eu quero te dizer com esse sermão hoje é que existem rios mais profundos para jorrarem do seu coração. Existe algo que Deus quer derramar através da sua vida, através de você, através de mim, através dessa equipe de louvor maravilhosa, através de todos nós. Deus tem algo específico para jorrar do nosso coração, mas para isso nós precisamos estar nesse lugar de em espírito e em verdade. Não é como self-service que a gente escolhe o que vai dar, mas é como um prato feito, é onde Deus entrega o que nós precisamos. Não é a gente que escolhe, é Ele que nos entrega. E Ele nos entrega tudo aquilo que nós precisamos para fazer tudo aquilo que Ele deseja sobre nós. E é por isso que o convite hoje de Deus para você é para que você permita que Ele te dê hoje da água que pode saciar a tua sede, do pão que pode saciar a sua fome, daquele encontro com Ele que faz tempo que talvez você não tenha. Talvez faz tempo que o teu coração esteja distante, longe dEle. Mas hoje Ele está aqui, junto ao poço, sentado, para te oferecer uma transformação na tua história, para que você possa experimentar o que é uma adoração em espírito e em verdade. Feche os seus olhos no seu lugar. E eu queria que você fizesse agora no seu coração um escape completo. E que você se questionasse agora se a tua vida tem sido uma vida de adoração que agrada realmente ao Senhor. Se você está exatamente no local onde o Senhor te estabeleceu para estar. Se você está com o seu coração estabelecido no lugar onde o Senhor deseja que você está. Mas talvez se você olhar para o seu coração e encontrar uma adoração de conveniência, que pega só aquilo que é interesse, do seu interesse, ou uma adoração que tem emoção, mas não tem transformação, uma adoração que tem o choro no domingo, mas não tem a transformação na segunda. Eu quero te dizer que o Pai está te chamando para viver uma adoração em espírito e em verdade.